começamos agora o quadro Entenda Direito, como sempre, às quartas-feiras, dentro do Jornal TV Sul. Bom, nós estamos gravando esse quadro com o doutor Daniel Delgado, a quem eu já agradeço mais uma vez a disponibilidade em nos atender, como sempre. A gente estava programado para conversar hoje sobre a situação carcerária do Brasil e principalmente do presídio Guaranésia Guaxupé por conta de superlotação e tudo mais. Só que, claro, devido ao que aconteceu na última sexta-feira em Brumadinho, a gente não pode dispensar o conhecimento de alguém especialista em direito ambiental para tratar sobre esse assunto. Então, primeiramente, doutor Daniel, agradeço mais uma vez o aceite do convite pela sua pessoa em falarmos sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, doutor, a gente tem falado, infelizmente, todos os dias, desde sexta-feira, no Jornal TV Sul, e todo mundo que entra na internet e assiste outro canal de televisão acompanha o drama que está acontecendo em Brumadinho, com o número de mortos que não para de subir, com a Vale tentando, de um modo ou de outro, remediar de uma forma muito básica a situação. Vamos dar dinheiro para as famílias, vai ter indenização, vai ter isso, vai ter aquilo. E ontem pela manhã, na terça-feira pela manhã, doutor, a gente teve a informação de que 5 pessoas ligadas à Vale foram presas por suspeitas de fraude no registro, na vistoria que autorizou a barragem de Brumadinho continuar funcionando, da mina do Feijão. A pergunta inicial é uma pergunta ingrata, mas que, pelos olhos da lei, vamos ver se é possível responder. Poderia ter sido evitado o que aconteceu na sexta-feira se houvesse uma fiscalização correta? No meu entendimento, poderia, porque nós temos uma lei rígida e Minas Gerais é tido como um exemplo na legislação ambiental. Nós temos. O que ocorre é que os órgãos, tanto estadual quanto federal, não têm contingente suficiente para que se faça e mantenha uma fiscalização constante em todas as barragens hoje no Brasil inteiro. Inclusive, só trazendo um dado, parece que o IBAMA tem 124 fiscais para as quase 9.000 barragens que existem no Brasil, ou seja, cada fiscal do IBAMA que estaria responsável teria que cuidar sozinho de outras... Cada um teria que cuidar de 150 barragens por conta disso, mas prossiga. Você trazendo esse dado. Por esse número, essa estatística que você está trazendo, é humanamente impossível você fazer uma fiscalização contínua e precisa em todas as barragens existentes nesse país. Grande parte delas hoje em Minas Gerais. E existe uma outra situação que é acumular o interesse do Estado com o ROIT, com a geração de emprego e a geração de renda. Então, cumprir a legislação, ela não é tão fácil, uma vez que você tem uma deficiência de funcionários nos órgãos fiscalizadores. Esse é o grande problema. Agora, prender os engenheiros da Vale, ou quem quer que seja deu o interesse, deu um parecer, será muito discutível. Por quê? Porque a capacitação técnica desses engenheiros, eles trabalharam, acredito eu, e estou falando como advogado, eles trabalharam com as informações que foram dadas e repassadas a eles. Se eles deram um parecer técnico em cima das informações que foram repassadas, dificilmente serão responsabilizados. Então eles não estavam lá vistoriando a obra, tem rachadura aqui, tem uma coisinha aqui? Sim, porque quando você vai fazer uma vistoria incisiva numa barragem, ela é cheia de quesitos. Você tem que ver a perfuração, a fundura dessa barragem. Era uma barragem quase natural, né? Sim, se ela está sólida, se não está. A compressão do fundo da barragem, ela é muito mais forte do que a superfície. Então nós temos que ver o seguinte, quais os detritos que tem no fundo da barragem e se ela está fazendo uma movimentação de terra. Exemplo, a gente costuma ter algum fenômeno da natureza que a olho nu nós não sentimos, mas que há uma tramitação da terra e que às vezes a olho nu você não sente. Os vídeos hoje postados
nas redes sociais, vê que os funcionários que ali estavam trabalhando ainda ficaram vendo a represa começar a se diluir de baixo para cima e não acreditavam. E muitos ainda ficaram, que foram soterrados, outros correram. Então a gente vê que houve realmente uma falha. Agora, a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é atribuída a quem? Ao governo municipal, ao governo estadual e ao governo federal. Por quê? Porque cada um tem a sua cota de responsabilidade civil nessa situação. O município, ao conceder o alvará lá, ele tinha que ter um órgão competente para sobrepor a autorização do Estado e a autorização do governo federal, que é o DMPM, que é o órgão máximo que autoriza a extração de minérios em nível nacional. Nós temos a FEAM no caso do Estado e nós temos o CODEMA no caso do órgão municipal. Esses três órgãos, eles têm que conversar juntos, estudar o processo juntos. E, na sua maioria, o município tem um CODEMA que não é formado por técnicos. É formado, o CODEMA municipal é formado, primeiro que são pessoas não remuneradas, segundo que é um órgão municipal, geralmente nomeado pelo prefeito. E dificilmente se colocam técnicos nesse sentido. Então eles ficam dependendo do parecer da FEAM, do Estado. A FEAM, por sua vez, fica dependendo do parecer do DMPM. Então é muito difícil. E a dificuldade muito maior é que esses três órgãos dos quais eu citei não têm contingente suficiente para manter uma vigilância constante nessa situação. Tivemos o caso de Mariana, estamos tendo o caso de Brumadinho, e espero que essas vidas perdidas, Minas Gerais se torna cenário internacional de uma catástrofe que sabe lá quantas vidas serão descobertas nessa catástrofe, até porque Mariana já se passaram vários anos e ainda tem gente que não foi descoberta. Tem desaparecido até muitos hoje. Desaparecidos. Mas, doutor, sobre essa questão das prisões, a gente tem que seguir no assunto, mas o laudo dado por esses engenheiros que foram presos nessa terça-feira, ele foi emitido a questão de um mês atrás. Será que talvez aí não é uma questão de aplicabilidade da lei mesmo? Porque não é possível que a barragem cedeu em um mês. Não é um ponto a se pesar também? Ô Vitor, telespectador, eu vejo o seguinte, o fenômeno natural, ele ocorre a qualquer momento, inesperadamente. Mas o senhor compreende que foi um fenômeno natural? Eu compreendo que tenha sido um fenômeno natural. Porque, primeiro, atribuir essa catástrofe a um laudo é muito complicado. Claro. Até porque o laudo ele é cheio de requisitos e envolve N pessoas. Agora, envolve vários trabalhadores. Você não consegue fazer um laudo se você não tiver um trabalhador braçal, se não tiver uma pessoa que faça a infiltração para medir a profundidade da barragem. Uhum. E assim sucessivamente. Eu vejo o seguinte, não tenho procuração para defender os engenheiros, mas os laudos foram confeccionados em cima das informações que foram dadas. As informações elas são prestadas pela própria Vale, na condição de exploradora, em cima de estudos feitos pelo Estado de Minas Gerais ao conceder o alvará e pelo DMPM em referendar o alvará concedido pelo Estado. E o próprio município, que também acolheu essa dinâmica toda. Então, atribuir a catástrofe de Brumadinho simplesmente aos profissionais, sejam da Vale ou não, eu acho que é muito aventureiro e é muito prematuro essa atribuição. Existe a responsabilidade? Sim. E isso é ponto terminativo. É isso que eu ia perguntar para o senhor, até para o senhor complementar. Qual o tamanho da culpa da Vale nessa história? A mesma culpa do Estado de não fiscalizar, o Estado como um todo.
Um Estado como federação, um Estado como Estado e um município. Então, existe uma culpa concorrente e uma responsabilidade subsidiária de cada um. Ora, se nós temos, se a Vale tem um alvará autorizativo pelos órgãos competentes que organizam e que fiscalizam essa demanda, por que seria ela, somente ela, responsável? Essa é a pergunta que se faz. A outra pergunta que se faz é o seguinte, olha, sabendo que locais que têm exploração de minério é vulnerável, por que eu vou mudar para uma cidade dessa? Vou mudar para uma cidade dessa porque eu tenho possibilidade de emprego. As pessoas que moram nessas cidades de alto risco são pessoas que têm a possibilidade e que foram contratadas ou através de concurso ou de oportunidade de emprego. A economia dessas cidades é movida só por Movida por isso. Tanto é que, a exemplo, nós temos hoje uma cidade turística que é Congonhas do Campo, próximo a Belo Horizonte, e que não explora o turismo da forma que deveria explorar, tendo em vista que recebe os royalties das mineradoras que estão ali em Congonhas, em Ouro Branco, indo para Ipatinga. Então, você vê, o turismo de Congonhas hoje é um turismo pequeno em relação da oportunidade e dos anseios turísticos, de tudo que Congonhas oferece àqueles que gostam de apreciar as obras de Aleijadinho e a história de Minas Gerais, que tem um acervo muito grande. Então, Congonhas nunca investiu em turismo. Congonhas está deitado aos berços de uma mineradora. Sobre a postura tomada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo governador Romeu Zema. O governador Zema, ele inclusive foi alvo de algumas críticas no primeiro dia, porque quando ele chegou a Brumadinho, falou, não, nós vamos aqui só recolher corpos. O presidente Bolsonaro foi mais efetivo, ele chegou da Suíça, de Davos, na sexta, do Fórum Econômico. Aconteceu de tarde, ele deu uma entrevista coletiva. No sábado pela manhã ele estava sobrevoando a região, além de toda a questão do exército israelense, dos ministros que estão lá até agora. A posição está sendo cobrada de todo o governo, até por uma questão de dureza. Os dois chefes do executivo foram bem, por enquanto, estão indo bem no comando dessas ações? Ô Vitor, poder executivo, por mais que ele seja eficiente, ele sempre será cobrado. Cobrado por várias razões. Primeiro, que nós estamos numa catástrofe envolvendo vidas. Nós estamos... Acima de tudo é vidas. Vidas, seja humanas, seja não humanas, os animais. Então, os poderes executivos serão cobrados pelas associações de defesa dos animais, serão cobrados pelas organizações dos Estados Unidos no que diz respeito aos direitos humanos e será cobrado por toda uma sociedade. Essa é uma realidade. O que às vezes acontece é que você, ao ser surpreendido numa entrevista por profissionais competentes, que o jornalista por si só, ele tem uma competência de fazer perguntas capciosas, e aí você está um tanto quanto despreparado, a exemplo do que o governador Zema colocou. Ele colocou, talvez numa hora de raiva, de preocupação, consternação, né? Porque eu não sou mineiro, mas vivo em Minas Gerais, fui criado no estado de Minas Gerais, adotei Minas Gerais como terra adotiva, minha terra, que me proporcionou tudo que sou, e eu fico muito triste em vir na televisão para comentar uma catástrofe dessa que todos nós mineiros estamos sentindo. São os nossos irmãos, são brasileiros, acima de tudo são mineiros que estavam lá ganhando a vida. Então ele foi infeliz nesse sentido. Por outro lado, foi absorvido pelo ato de rapidez do governo federal em proporcionar tudo que vem e está proporcionando. Quer dizer, trouxe gente de fora capacitada para ajudar o Corpo Bombeiro,
e as buscas. O Estado de Minas Gerais está fazendo, dentro das suas possibilidades, direcionando homens para lá, viaturas, helicópteros, médicos. Quer dizer, está fazendo, e dentro de uma situação que o Estado está sem recurso financeiro e está dando toda uma atenção. Então eu vejo o seguinte, sem ter procuração dos governos, estadual e federal, de defendê-los aqui. Mas a gente fica tomado de uma emoção tanto quanto que a gente não sabe nem o que fazer. Orar, rezar, se a gente chora de tristeza, se entra numa campanha para ajudar com alimentos, com roupa, ou se a gente vai para lá para ver o que a gente pode ajudar, né? Se a OAB se disponibiliza a mandar uma comissão de advogados para orientar os direitos das famílias que foram prejudicadas nesse sinistro danoso. Quer dizer, todo mundo hoje está de mãos e pés atados dizendo o seguinte, o que posso fazer para amenizar a dor de Brumadinho? Então a gente fica muito constrangido. Gostaria de estar falando num outro assunto, Brumadinho líder em isso, com zero risco de danos. E hoje nós estamos aqui dizendo vítimas, que a gente já não se sabe nem se o número será maior ou não do que Mariana. Eu acredito que sim. Já é. Mariana foram 18 mortos. Então, agora, o que nós temos, talvez, Vitor, essas catástrofes sejam sinais de que nós temos que tratar o meio ambiente com todo o respeito, com a legislação específica, com uma fiscalização maior. Então, é o seguinte, o que está acontecendo em Mariana é um sinal... Brumadinho, desculpa. Sim. Em Brumadinho é um sinal para que a legislação brasileira seja mais apertada e que os órgãos competentes sejam melhor aparelhados de pessoas, de ferramentas, para que não ocorra uma situação como essa. Dinheiro nenhum vale, dinheiro nenhum retoma a perda da vida humana. São pais de família que estavam trabalhando, que deixam seus filhos órfãos, que deixam a esposa órfã, que deixa os seus pais com esse sentimento de perda. E de uma perda que ninguém se esperava. As redes sociais, a gente fica indignado. Eu não consigo assistir um filme até o fim de gravações muito bem feitas de quando estourou a barragem e que criou esse número de vítimas. Eu tenho 3 tópicos aqui rápidos para a gente abordar, doutor. O primeiro deles é em relação a um decreto do ano de 2015 que foi muito divulgado nas redes sociais, um decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff, questão de 8 dias depois do que aconteceu em Mariana, foi em novembro de 2015 o que aconteceu em Mariana, que falava que o estouro de barragens deveria ser tratado não como crime, mas como desastre ambiental. E foi largamente divulgado isso pelas redes sociais, muitas pessoas falaram que na verdade é só uma questão para liberar o FGTS para essas pessoas. Nesse decreto da presidente Dilma Rousseff, o que é verdade e o que não é? É crime ambiental? É desastre ambiental? E nessa eu já emendo uma outra pergunta. Os governos anteriores podiam ter feito mais, inclusive o governo Pimentel e o governo Dilma? Obviamente que poderia. As catástrofes brasileiras, elas ocorrem e só após o fato danoso é que os órgãos competentes tomam medidas para coibir esse tipo de situação. Né? Eu costumo dizer, o cachorro só entra na igreja porque vê a porta aberta. Então, o que está ocorrendo conosco? Vou te dar um exemplo. Esse ano nós não tivemos, mas todos os anos a gente tem desmoronamento, principalmente no estado do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis e na região de Teresópolis. E continuam se construindo lá. O decreto da Dilma, ao entendimento dela como presidente e da sua assessoria, vem dizer que não é crime ambiental. Olha, então nós temos que rasgar toda a legislação que trata do assunto de crime ambiental e jogar por terra.
Porque existe a responsabilidade criminal, sim, da empresa e de quem concedeu os alvarás e etc. Você, para conceder um alvará hoje, você tem que ter um embasamento muito legal e técnico. Então, há um crime ambiental? Sim. Agora, esse crime ambiental tem que ser muito bem apurado. Tipificado. Tipificado. Né? Agora, existe uma outra situação para embasar toda essa situação. Nós temos muito poucos especialistas em direito ambiental nesse país. O maior número de especialistas em direito ambiental está no Rio Grande do Sul. Primeiro ponto. Segundo, nós não temos uma Câmara específica em tribunal na Federação Brasileira. Minas Gerais tem uma Câmara específica para julgar eventos ambientais? Não. Rio tem? Não. São Paulo tem? Não. O STJ tem uma Câmara formada de ministros especialistas em direito ambiental? Não. O que nós temos são, em alguns estados, um corpo de representantes do Ministério Público especializados em direito ambiental. Mas nós não temos ministro e desembargador, no tanto quanto que deveríamos ter, especializado em direito ambiental. Então fica muito difícil você ter alguém que julga e que conhece muito pouco. E aí você tem que se auxiliar com os técnicos, que são poucos de cada estado, ou da União. Então você fica muito preso a normativos que não te dão ou não te trazem a realidade do fenômeno ocorrido em Brumadinho. Então a pergunta que se faz, é fenômeno da natureza? É um erro humano? É um erro da Vale e de seus técnicos? Aí sai na rede social que estão investigando a possibilidade de um atentado terrorista, em razão do Brasil ter apoiado o governo da Venezuela. Olha os fakes que surgem nisso aí. Agora, falaram que tinha um venezuelano e um cubano fugindo. Agora, eu acho que tudo aquilo que leva em risco a vida humana tem que ser tratado com mais seriedade. Em cima disso que o senhor falou, que não existem câmaras específicas para se discutir crimes e problemas ambientais. Muito tem se falado de afrouxamento, de flexibilização de leis ambientais. Tanto que nas coletivas feitas em Brumadinho falaram para o Zema, o senhor vai flexibilizar, falaram para a equipe do Bolsonaro, o senhor vai flexibilizar. Eu não enxergo se o problema é necessariamente uma flexibilização, mas o que deveria ser mudado, já que não existem essas câmaras de discussão, não existe uma legislação ambiental coesa no Brasil? O quanto que a legislação também é responsável pelo que aconteceu? Ô Vitor, a legislação, eu iniciei as minhas falas, quando a sua pergunta, dizendo que Minas Gerais é um dos estados da federação que tem uma legislação ambiental mais rígida desse país. Ponto. Tanto é que a gente contribuiu com 90%, 85% na reforma do Código Florestal Nacional. Minas Gerais deu esse contributo. O que ocorre é que, como já dito, nós não temos contingente para fiscalização das barragens. Então, quer dizer, aprova-se um projeto no papel, um projeto muito bem elaborado, com todas as linhas de garantia, com todas as performances, com tudo que a legislação brasileira permite, mas nós não temos um técnico permanente dos órgãos competentes para que acompanhe a construção da barragem. Mas eu quero, para completar isso, ninguém responsável pela Samarco e Mariana está preso. A Samarco não pagou nenhuma multa relativa ao IBAMA pelo que aconteceu em Mariana. A cidade não recebeu um centavo de indenização da Samarco. Quando eu falo da legislação que ela não é tão coesa, é que, por exemplo, o que aconteceu em Mariana aconteceu e ficou. A Samarco continua operando e, na prática, nada foi feito para resolver aquele problema específico. Se a legislação tivesse sido aplicada com maior rigor naquela situação, Brumadinho e outras cidades que têm esse problema com barragem, talvez não estariam um pouco mais imunes. É nisso que eu trato da questão da legislação. Vitor, a nossa legislação é boa.
seja em qualquer aspecto. Nós somos exemplos de várias legislações, exemplo do Código do Consumidor, que é copiado pelos países da América Latina. Nós temos uma boa legislação, principalmente na legislação ambiental. O que nós não temos é uma efetivação do cumprimento legal da situação. Não temos executores. Não, por quê? Porque nós temos um judiciário moroso, um judiciário falido. Primeiro ponto. Nós temos poucos especialistas nas áreas ambientais. Quem tem o maior número de especialistas hoje nos órgãos do judiciário é o Ministério Público. O Ministério Público, além de terem promotores com formação de graduação, de pós-graduação, com mestrado e doutorado em meio ambiente, o Ministério Público tem uma equipe de técnicos excelente e que, inclusive, são assim os que dão maior sustentação ao promotor que não tem esse conhecimento. Nós temos aqui em Varginha uma sede do Ministério Público, de técnico do Ministério Público do Meio Ambiente. Vou te dar só um exemplo. Minas Gerais é o único estado que tem foi dividido em 4 bacias, um promotor respondendo por uma bacia, a sede é em Lavras, que é onde responde por toda a bacia do Rio Grande. Nós temos um promotor em Ubá, que responde pelo Rio do Peixe e pelo Paraíba do Sul, que é a formação, e pega uma parte do Rio Doce. E nós temos uma outra promotoria próxima a Uberlândia, que pega aquela região daqueles rios da bacia de lá. Então, o estado é muito bem dividido e muito coordenado. E eu conheço esses 2 promotores de Lavras e de Ubá, que são doutorados em direito ambiental. Inclusive o de Lavras é meu conterrâneo, doutor Bergson, que faz um trabalho brilhante, já teve a oportunidade de vir aqui em Guaxupé fazer uma palestra sobre meio ambiente ao nosso convite e ao convite do prefeito à época, que eu não me recordo quem seja. Então, eu vejo isso. O problema é que a gente depara, a Samarco, por exemplo, quantos recursos está tendo? O processo ele não anda. Não anda por quê? Porque não tem interesse do judiciário, interesse público, em fazer com que o processo ande. Essa é uma realidade. Por quê? Porque afeta a economia do Estado. Se você afeta uma empresa que está estabelecida dentro do Estado de Minas Gerais, ela não vai ter recurso financeiro para manter o número de empregados que tem, indenizar quem tem que ser indenizado e exercer a sua atividade e dar continuidade à sua atividade. Com isso, a receita do Estado termina. Então, há um jogo de interesse, sim. Estado como recebedor de royalties, em ter que manter a empresa para geração de emprego e renda. O judiciário já é lento por natureza e continua sendo lento, agasalhado ainda e absorver a quantidade de recursos que o Código de Processos na esfera civil comporta e na esfera criminal comporta. Então, nós temos que ter um judiciário mais sério. Como é que você vai ter um judiciário mais sério? Só no caso de Minas Gerais. Se nós tivéssemos lá uma Câmara especializada em direito ambiental, se nós tivéssemos juízes formados em direito ambiental, que fosse deslocado para Brumadinho hoje para julgar o evento danoso que está lá. Quem vai julgar o efeito danoso que está lá? É o governo, é a área federal. Quantas câmaras federal tem habilitadas no meio ambiente? Estou te falando do STJ, que não tem especialistas suficientes para atender a demanda. Então, é um aparelhamento que tinha que ter e que não tem. Essa é uma realidade. No meu ponto de vista, é essa uma situação. E como é que também você vai ter hoje? Vou te dar um exemplo. Nós temos fenômenos e crimes ambientais em Guaxupé? Crimes e fenômenos ambientais em Guaxupé? Não. Nós temos aqui Poços de Caldas, uma cidade próxima, nós temos aqui 17 barragens. Dizem que estão todas desativadas. Em Guaranésia nós temos 2. 6, né? 6, desculpa, 6 6 barragens. Confundi com 2
próximo aqui, esqueci o nome. Então, o que ocorre? Só uma complementação, essa de Poços de Caldas, ela está numa situação gravíssima, porque os peritos dizem que mesmo ela estando desativada, por ser uma barragem com rejeitos radioativos, tem urânio, tem tório, são vários elementos químicos que estão corroendo. Inclusive é uma preocupação porque fica em Caldas, se estourar em Caldas, desce para Poços. Então, aí, há quantos anos a gente vem tomando conhecimento da situação de Poços de Caldas e ninguém tomou providência. Agora, o governo federal veio, por sua vez, fez agora uma força-tarefa e está se discutindo como é que vai se fiscalizar todas as barragens existentes no país, em razão do acidente de Brumadinho. Temos contingente para isso? Temos pessoas especializadas para isso? Não. E nós ainda temos uma situação muito drástica. Nós não temos uma cultura voltada para o meio ambiente. Sacolinhas jogadas na rua, pets jogadas na rua, resto de material jogado na rua, sofá jogado na rua, isso tudo impacta o meio ambiente. Isso cai aqui no Rio Guaxupé, que vai detonar em algum lugar, vai estourar em algum lugar. Ah, Mariana, tudo bem, mas e se todos os bueiros de Guaxupé ficarem entupidos? Alguém vai sofrer com um dano causado em Guaxupé, menor proporção, obviamente. Ano passado nós ficamos sem coleta de lixo por 2 semanas, a gente viu o caos que foi. Sim. E agora nós temos uma coleta de lixo excelente e nós temos ainda a população guaxupeana afrontando o poder público em jogar lixo e espalhar lixo na cidade inteira. Essa é uma realidade. Bom, doutor, para nós encerrarmos essa conversa triste sobre Brumadinho, a gente não pode deixar de falar das sanções que vão acabar acontecendo. A Vale já tem bloqueados pela Justiça, pelo Estado, pelas famílias, cerca de 11 bilhões de reais, além das próprias multas e punições que devem vir depois. O IBAMA já multou na própria sexta-feira em 250 milhões de reais a Vale. Eu queria que o senhor tratasse na prática o que pode ocorrer com a Vale e o que também pode ocorrer com o Estado. O Estado também pode ser processado. Quando eu falo Estado, a máquina estatal, seja o Estado, seja o município, seja o país, também pode sofrer algum tipo de sanção? Eu disse que a culpa é concorrente. Município, Estado e Federação. Isso cada um tem que arcar com a sua responsabilidade. Não é aplicando o valor financeiro altíssimo da forma que está sendo aplicado, porque você não tem como quantificar o dano. Porque vida não tem preço. Sentimento não tem preço. Então, não é valores financeiros que vão suprir a dor de quem teve um ser humano perdido, um ente querido perdido. Agora, as sanções, elas têm que ser de forma educativa, dizendo, olha, eu estou te punindo para que dentro da sua empresa não ocorra isso mais. Ponto. A Vale não é a primeira vez que ela está participando de um evento danoso. Todos nós sabemos disso. Ela teve sanções no passado que até hoje não foram cumpridas, em razão do excesso de recursos que vão ter. Vitor, a você que está me assistindo, que é mais ou menos da minha idade, nós vamos morrer e não vamos ver a Vale ressarcir o poder público ao meio ambiente os prejuízos causados por ela. Primeiro, que nós não vamos ter tempo para ver isso. Segundo, que a Vale não tem dinheiro suficiente para fazer esses tipos de indenizações. Terceiro, existe o interesse público de geração de emprego e renda. Se você fechar uma Vale hoje, você dobra o número de desempregados em nível nacional. A Vale A geral, Vale, né? geral. Só que a Vale Os empregos diretos e indiretos. Mas ninguém quer isso. Agora, como é que você vai quantificar de uma pena de 250 bilhões de reais ou de dólares a Vale? Milhões. Como é que você vai quantificar isso? Qual é o critério que foi utilizado? Como é que você vai apurar o dano? Não houve. O evento foi sexta-feira. Nós estamos hoje falando aqui, dias depois,
Será que já tem gente já que tem a capacidade rápida, evolutiva de discernimento para dizer o prejuízo do evento é tanto? Ah, desculpa, isso é utopia, isso é sensacionalismo com a vida humana. Dizer o seguinte, estou consertando uma perda de tantas famílias, atribuindo à Vale uma sanção financeira de X. Então o que precisa fazer? Não, se não for para compensar, mas para pelo menos cumprir a regra. Política mais séria. Política mais séria. Tá certo? Criar dispositivos e tributos que sejam recolhidos, tirado da extração do minério, mas que sejam exclusivamente voltados para órgão fiscalizador. Então, eu tributo a Vale para que eu consiga fazer uma folha de pagamento, fazer um concurso público e pagar as pessoas técnicas bem remuneradas para que fiscalize a quem está me pagando. Essa é a forma mais educativa que tem. Vale, você vai manter o órgão que vai te fiscalizar. Agora, não pode. O que nós estamos discutindo é o seguinte, que o contingente dos órgãos estão desaparelhados para fiscalizar o número de barragem que nós temos em atividade. Essa é a discussão. Então, se você for analisar, Minas Gerais é um grande risco para a vida humana se todas as barragens resolver estourar no mesmo tempo. Acaba a vida Acaba a vida em Minas. Por quê? Porque nós não temos ninguém fiscalizando. Quer dizer, então há uma responsabilidade do Estado, federação, em não aparelhar o Estado e não propiciar através de concurso público? Sim. O Estado de Minas Gerais tem. Ah, mas nós não temos renda, nós não temos receita para tal. Então não deixa abrir mais mineradora. Ah, mas se eu não deixo abrir mais mineradora, não gera emprego e renda. Mas então temos que achar uma situação. Agora, não é atribuindo e penalizando com cifras milionárias ao argumento que nós vamos receber. Receber quando? Olha o balanço da empresa, vê se ela tem capacidade para pagar a multa que está falando em 250 milhões de reais. Se não pagou Mariana até hoje, né? Vai pagar o caso de... Não vai. E só para finalizar essa conversa, essa benevolência que a Vale está dizendo, vou dar 100 mil reais para cada família que teve os seus entes perdidos lá, é simplesmente para amenizar uma condenação na esfera criminal e na esfera civil. Bom, é uma ironia do destino, né? A gente falar que, por exemplo, uma empresa gera tanta renda para o município, gera tantos empregos para o município, e eu não estou, nesse caso, falando isso, aplicando a culpa só à Vale. Mas a Vale, a barragem da Vale, matou 200 funcionários dela, destruiu boa parte de uma cidade que dependia absolutamente disso. Então, as cidades dependem das mineradoras, mas as mineradoras também têm que pensar um pouco nas cidades antes de tomar qualquer medida. Não se mexe com solo brincando. Solo é uma coisa muito séria. O senhor falou, meio ambiente é uma coisa muito séria. Quando você mexe no solo para pegar material, para pegar minério, para pegar ouro, seja lá o que for, vê a bomba relógio que é a Serra dos Carajás, no Pará. Quantas pessoas morreram lá por conta disso? Enfim, é um drama. E a gente só espera que essa situação seja o máximo possível amenizada para que... Amenizada é complicado, né? 300 pessoas podem ter morrido ali. Eu costumo comparar o evento ambiental ao mesmo evento de um acidente aéreo. Um acidente aéreo não tem sobrevivente, na sua maioria. Você tem aí um avião com 300 pessoas, caiu, matou 300. Ponto. Você tem um acidente de carro na rodovia, matou quem estava lá, 2, 3, 4 ou 5. Então não tem a mesma proporção. O evento ambiental é isso que nós estamos vendo. E se Minas Gerais não se atentar para isso, nós vamos ser constantemente visitados pela sorte. Ou pelo azar, né? Pessoal, nós conversamos nesta edição do Entenda Direito com o Dr. Daniel Delgado, batemos um papo aqui sobre o que aconteceu em Brumadinho e o que vem por aí, nesse caso que ainda choca todos nós e nós como mineiros. O senhor não é mineiro, mas já é abraçado. Mineiro de coração. Já é mineiro. Mineiro iguaxupiano, Lima Duartino. Com certeza. E que sente também essa tragédia que aconteceu. Doutor Daniel, muito obrigado mais uma vez. Na semana que vem falaremos sobre o assunto tratado no começo. Sim. Esperamos que... as famílias que tiveram suas perdas,
os nossos sentimentos, e o que nós pretendemos é rezar a todos eles que sejam confortáveis, né? E que Deus dê muita força para enfrentar essa nova etapa na vida que não estava previsto para ninguém, né?